Imagine ser um ex-presidente da República, preso em uma sala da Polícia Federal, sob decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine que, além de tudo isso, seu corpo começa a dar sinais claros de que algo não vai bem. Soluços constantes, dor, desconforto, uma condição que evolui silenciosamente. E agora, uma cirurgia recomendada pelos próprios peritos da Polícia Federal. O estado de saúde de Jair Bolsonaro está se agravando? Existe risco real? E por que essa decisão agora está nas mãos de Alexandre de Moraes? É isso que você vai entender agora. Nos últimos dias, um documento técnico chamou a atenção nos bastidores de Brasília. Não foi uma decisão política, não foi um discurso, foi um laudo médico oficial, elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Após perícia, médicos da Polícia Federal concluíram que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. Segundo o exame, o quadro de saúde de Bolsonaro piorou devido ao aumento da pressão interna causada pelas crises de soluços e tosse crônica. O ex-presidente sofre com as sequelas de um golpe de faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018 e uma sequência de cirurgias realizadas desde então. O laudo foi encaminhado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem caberá decidir se autoriza a realização da cirurgia em um hospital privado de Brasília. A conclusão é clara. Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e precisa passar por cirurgia. Não estamos falando de um exame informal. Estamos falando de uma junta médica pericial, formada por profissionais do próprio Estado brasileiro. O laudo afirma que a cirurgia é eletiva, ou seja, não é uma emergência imediata. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Os médicos recomendam que o procedimento seja feito o mais breve possível, para evitar o agravamento do quadro. E quando um laudo oficial usa esse tipo de linguagem, isso nunca é por acaso. Antes de avançar, precisamos entender exatamente o que isso significa. A hérnia inguinal acontece quando parte dos tecidos internos do abdômen atravessa um ponto fraco da parede muscular, formando um abaulamento na região da virilha. É algo que pode causar dor, sensação de peso, desconforto ao andar, dificuldade para dormir, complicações se não for tratada. Quando esse problema ocorre dos dois lados, ele recebe o nome de hérnia inguinal bilateral, o caso de Bolsonaro. E aqui entra um ponto importante. Esse tipo de hérnia não regride sozinho. O tratamento definitivo é cirúrgico, ou seja, medicamentos apenas aliviam sintomas. Eles não resolvem a causa. O laudo da Polícia Federal é direto ao afirmar que houve piora progressiva do quadro clínico de Bolsonaro. Mas o que causou essa piora? Segundo os peritos, o principal fator foi o aumento da pressão intra-abdominal, provocado por dois sintomas persistentes: soluços constantes, tosse crônica. Pode parecer algo simples, mas não é. Esses movimentos repetitivos aumentam a pressão dentro do abdômen, forçando ainda mais os pontos frágeis da musculatura abdominal, exatamente onde a hérnia se forma. E os médicos foram claros. Os tratamentos adotados até agora não surtiram efeito. Além disso, os soluços têm prejudicado o sono, a alimentação, a recuperação geral do organismo. Tudo isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais pressão, maior a hérnia. Quanto maior a hérnia, mais dor e desconforto. Esse ponto é um dos mais importantes da história. Em agosto de 2025, exames médicos não indicavam a presença de hérnia. Ou seja, até pouco tempo atrás, o problema não existia de forma detectável. Em novembro, médicos identificaram clinicamente uma hérnia, apenas de um lado. Poucas semanas depois, em dezembro, exames de imagem confirmaram algo mais grave. A hérnia passou a atingir os dois lados da região da virilha. Essa progressão rápida chamou a atenção dos peritos. Apesar disso,
O laudo ressalta que não houve complicações graves até o momento, como estrangulamento da hérnia ou infecções. Mas o alerta está feito. Se nada for feito, o risco aumenta. Agora, o caso deixa de ser apenas médico e entra no campo jurídico. Os resultados da perícia já foram enviados ao ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal de Bolsonaro no STF. É ele quem vai decidir se Bolsonaro poderá realizar a cirurgia, onde o procedimento será feito, em quais condições de segurança. Lembrando que Bolsonaro cumpre pena em uma sala de Estado-Maior, na Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer deslocamento médico depende de autorização judicial. E é aqui que o caso ganha ainda mais peso político e institucional. Esse não é um episódio isolado. Desde 2018, Bolsonaro convive com consequências físicas de episódios médicos graves, incluindo cirurgias e internações. Mais recentemente, em setembro, enquanto ainda estava em prisão domiciliar, ele passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de lesões na pele. O material foi enviado para biópsia. O resultado: carcinoma de células escamosas, um tipo comum de câncer de pele, identificado em 2 das 8 lesões removidas. Esse tipo de câncer, geralmente associado à exposição prolongada ao sol, exige acompanhamento periódico, mesmo quando não há necessidade de novas cirurgias imediatas. Ou seja, Bolsonaro já estava sob observação médica constante. A defesa de Bolsonaro afirmou ao Supremo que o estado de saúde dele se agravou nos últimos meses. Segundo os advogados, a dor aumentou, o desconforto se intensificou, as crises de soluço são frequentes, a pressão abdominal piorou o quadro da hérnia. O argumento central é simples: adiar a cirurgia pode trazer riscos desnecessários. Neste momento, 3 coisas estão em jogo: a saúde física de Jair Bolsonaro, a decisão jurídica do STF e a repercussão política e institucional do caso. Não se trata apenas de uma cirurgia. Trata-se de como o Estado lida com a saúde de um ex-presidente condenado, sob custódia, com laudos oficiais apontando o agravamento clínico. Qual será a decisão? Quando essa cirurgia vai acontecer? E quais serão os próximos desdobramentos? O fato é um só: o corpo não negocia com a política. Enquanto decisões são tomadas em gabinetes, o tempo continua passando. E o quadro clínico também evolui. Agora, eu quero saber: você acha que a cirurgia deveria ser autorizada imediatamente? Ou acredita que o STF deve impor mais restrições? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e fique atento, porque esse caso ainda está longe de acabar.